Pois bem, gente, boa noite a quem eu não cumprimentei. Hoje é a nossa Boa última, noite. hoje é a nossa última aula que antecede a prova de vocês, né? Vou estar enviando a prova amanhã por volta das 10 horas, mais ou menos. E aí o prazo de entrega é até às 11 horas do dia 30. Isso, de quarta-feira, tá? 24 horas para entrega da prova. Aí eu vou corrigir e no outro dia eu envio a nota para vocês, ok? São 7 questões. Nada além do que. Oi? Não, tava lendo aqui, eu tinha esquecido o microfone ligado, desculpa. Ah, tá. São 7 questões. Nada além do que a gente viu aqui nos slides, do que tem na apostila, né? A gente sabe que vocês não. É claro que vocês têm o material disponível, então é normal pesquisar, né? Então tá tudo dentro da apostila, tá tudo nos slides, do que a gente conversou durante as aulas desses dias, tá? Tá bem tranquila a prova, fiz hoje, tá? Sempre tem algumas questões que eu sempre fico falando para vocês, gente, anota, grifa, lembrem-se disso e tal. Né? E hoje a gente não vai se estender tanto, é uma aula apenas de revisão, né? Nosso conteúdo a gente já terminou. Então a gente vai só frisar aí os pontos principais, tá? 40 minutinhos a gente termina e vocês podem aí dar uma lida, tirar dúvidas no WhatsApp, tá bom? E amanhã a prova. Lembrando que amanhã é o prazo para entrega dos trabalhos, né? No caso eu passei 2, a resenha sobre o documentário do acidente nuclear de Chernobyl e a pesquisa sobre algum exame de medicina nuclear da sua preferência, né? Amanhã é o prazo de entrega. Cada trabalho vale 1,5, né? E como eu sempre falo para vocês, quem fizer o diário, né, de classe, o diário da disciplina, o diário de bordo, tem um pontinho extra caso, né, não alcance aí os 7 pontos. Quem tiver o diário de bordo tem um pontinho extra. Então eu sempre deixo aí, né, para vocês fazerem se quiser, tá? Dando início aqui novamente na nossa disciplina de medicina nuclear, tenham em mente que a gente não estudou aprofundado sobre essa disciplina, como o nome já diz, é só, né, noções para a gente saber do que se trata, como que funciona basicamente, tá? E aí a gente tem que a medicina nuclear é uma especialidade médica dentro do diagnóstico por imagem, né? Onde são utilizadas as fontes não seladas, né? Que são os materiais radioativos, que eles são utilizados aí na medicina nuclear tanto para efeito diagnóstico como para os efeitos terapêuticos, né? Os exames vão ser realizados aí nos aparelhos que são específicos da medicina nuclear, né? E eles são diferentes dos métodos convencionais de imagem, né? Como a gente sabe aí sobre os raios-x, as mamografias, as tomografias, né? No caso desses aparelhos que a gente conhece, os mais comuns, o aparelho é que emite a radiação, né? Para a gente estudar aí a visualização anatômica, o que a gente vê na anatomia, né? Já na medicina nuclear é um pouquinho diferente. Esse, gente, é o grande diferencial da medicina nuclear, tá? Então, se eu perguntar para vocês qual que é o grande diferencial, o que vai enaltecer aí a medicina nuclear, diferenciar ela dos outros métodos de diagnóstico por imagem, é justamente isso. Na medicina nuclear, o aparelho ele não emite radiação, a gama-câmara, né, que é o aparelho utilizado na medicina nuclear, ela não emite radiação. Quem emite radiação nesse ramo, né, da medicina nuclear é o próprio paciente, né? Então esse é o diferencial da medicina nuclear. Tá? O paciente emite a radiação e a gama-câmara, o aparelho, vai captar essa radiação emitida pelo paciente. Ok? Muito importante.
sobre a história da radioatividade, né? A gente viu aí alguns marcos históricos, né, nessa trajetória aí do desenvolvimento, né, tecnológico da medicina nuclear. E a gente tem alguns pontos que eu quero que vocês aprendam, gravem, né? Entendam aí. A medicina nuclear teve um início aí com um físico francês, né, o Becquerel, quando ele fez a descoberta, após a descoberta da radioatividade, na verdade, em 1896, né? E após um ano, a descoberta dos raios-x, ele descobriu aí a questão dos sais de urânio, né? Que os sais de urânio emitiam radiação natural. Então, esse foi o pontapé inicial aí para a criação da medicina nuclear, tá? Já em 1913, entendam aí que vocês têm que gravar aí ano e o acontecimento histórico, né? Em 1913, um químico húngaro, né, o George, deu aí início aos traçadores, né? Aí um pouquinho depois, em 1943, ele recebeu um prêmio Nobel de Química, né, após apresentar aí algumas experiências com nitrato de chumbo, tá? Em 1927, antes do George receber esse prêmio Nobel, né, o Hermann e Soma, através de vários testes, eles apresentaram aí uma substância radioativa, o chamado radônio, e fizeram aí a primeira medida de velocidade sanguínea, né, com o material injetado num braço e verificando a chegada dele no outro braço, tá? Em 1932, né, Ernest e Stanley construíram o primeiro ciclotron, tá? Então, aí é um marco muito importante, grifem, anotem, tá? A construção do primeiro ciclotron em 1932, tá? Onde ele produzia aí... Oi. Um pouquinho, tu tá divulgando, tá mostrando o slide? Tô. Não. Tô. Não dá pra mim, não. Tenta o outro Érica, tem 2 Éricas. Eu coloquei, né? Agora aqui não deu, não. Eu vou sair e vou tentar voltar de novo. Então. Pra mim também não tá aparecendo, não. Deixa Tá, eu... desde o início. Deixa eu Vou sair. colocar de novo, então, se não tá aparecendo para os dois. Só um pouquinho. Obrigado. E agora? Agora sim. Pronto. Anotaram aí? Quem tá com a apostila grifou, quem tá anotando, anotou. Repete, por favor, Érica. Repito, sim. Eu quero que vocês grifem ou escrevam aí a questão dos anos, né? E os seus fatos históricos, né? As descobertas aí desses anos que deram início à medicina nuclear. O último que eu falei foi o ano de 1932, onde ocorreu aí a construção do primeiro ciclotron, tá? Ele produzia aí os radionuclídeos artificiais que eram suficientes para o uso médico na época, né? E aí, o primeiro reator nuclear foi construído aí durante a Segunda Guerra Mundial e foi possível aumentar a produção, né, dos radionuclídeos artificiais, porque a grande parte dos estudos era voltada aí para a avaliação da glândula tireoide, né? E a disfunção dessa glândula tireoide, né, com o uso do iodeto, né, do iodo 131, era utilizado para avaliar aí a glândula tireoide. Então, o primeiro exame, né, de medicina nuclear, as primeiras avaliações em medicina nuclear eram voltadas aí para a glândula tireoide, tá? O ano de 1958 foi marcado aí, né, pela criação da primeira câmara de cintilação, né? Um sistema aí de captação de imagem que não exigia movimentação do detector, né? Então apresentava uma melhoria na captação da imagem, tá? Em 1960, né, foi possível aí obter as imagens, armazenar e processar essas imagens captadas
câmara de cintilação por conta do desenvolvimento do computador, por conta do desenvolvimento tecnológico, né? E 2 anos depois que foi possível, né, obter as imagens, armazenar e processar, no ano de 1962, juntamente com a evolução dos equipamentos, da tecnologia, foi desenvolvida a radiofarmácia, que é uma área muito importante na medicina nuclear, né? Então é importante a gente lembrar aí do ano de criação da radiofarmácia, que foi em 1962, juntamente aí com a evolução dos equipamentos, tá? E em 1963, né, teve um novo avanço tecnológico na câmara de cintilação, né, que trouxe aí mais qualidades às imagens cintilográficas, tá? Hoje a gente tem aí que o tecnécio, né, é o isótopo de maior utilização aí na medicina nuclear. A maioria dos exames em medicina nuclear é utilizado esse radioisótopo aí, tá? O tecnécio 99. Ele foi descoberto há bastante tempo, mas até hoje ele é o mais utilizado, tá? Ele como é que eu digo? Adquirido, né? Através aí da diluição do molibdênio, né? Até esqueci o nome. Não é diluição. Mais na frente a gente vai ver. Ordenha do molibdênio, tá? Mais na frente a gente vai ver isso, mas lembrem-se que o tecnécio é o radionuclídeo, né? Ou o radioisótopo mais utilizado aí na medicina nuclear até hoje, tá? Sobre conceito, importante vocês saberem sobre o conceito da medicina nuclear. O que é a medicina nuclear, né? Ela vai ser aí uma especialidade médica, né? No nosso ramo de radiologia, que utiliza aí energia nuclear para os fins médicos, tanto de diagnóstico quanto para terapia, né? Utilizando substâncias que emitem radiação, que nós conhecemos como isótopos radioativos, tá? É um método aí, um recurso, né, de diagnóstico seguro, é eficiente. Em geral, ele é indolor, né? A única dor aí que pode ser que sinta é na hora de administrar o radiofármaco, mas é uma agulhadinha, né? Então, não é nem considerada, tá? É um método não invasivo, né? Para que a gente possa obter informações do paciente de uma maneira, né, que em outros casos não seria possível, tá? E é um exame bem acessível porque todo mundo pode fazer, né? Não tem contraindicações, tá? Na sua grande maioria, a medicina nuclear, os exames de medicina nuclear, ele não tem essas contraindicações, tá? Ele substitui alguns testes, né, que teriam algum risco, né, de alterações patológicas, né, provocados por alguns tratamentos, alguns exames. Então, ele é muito indicado, é muito versátil, né? Atualmente, ele é indispensável, né, para o diagnóstico e para o acompanhamento de algumas enfermidades aí, tanto cardíacas, endócrinas, traumatológicas, oncológicas principalmente, né, pulmonares, renais, tá? Sobre a administração dos radiofármacos, né, a gente pode dizer que eles são administrados em vivo, tá? Aí tem algumas formas, mas lá na frente a gente tem um tópicozinho falando melhor sobre todos os métodos de administração dos radiofármacos, tá? A radiofarmácia, né, que a gente viu lá mais atrás, que foi aí, né, gerada no ano de 1962, né, ela vem aí a ser um ramo também, né, onde são feitos os medicamentos, né, que vão ser utilizados aí como traçadores na medicina nuclear, tá? Ele tem finalidade aí diagnóstica ou terapêutica, né? E tem uso aí restrito a hospitais e clínicas especializados que precisam de registro para poderem utilizar esses radiofármacos, tá? A composição dos radiofármacos tem uma meia-vida, né, que pode ser classificada em anos, meses, dias, horas, minutos ou segundos, né?
bem como as suas propriedades toxicológicas e as características físico-químicas, né, que são sempre informações obrigatórias, tá? Que devem estar descritas aí no pedido do registro. A questão de meia-vida é muito importante para a escolha do radiofármaco que vai ser utilizado nos exames, tá? De acordo com o tempo e com a sua energia é que é escolhido o radiofármaco a ser utilizado em cada exame, tá? Então a gente tem essa pequena equação que é importante vocês lembrarem dela, né? Que o radiofármaco é aí a junção de um fármaco, né? Um medicamento traçador, mais um radioisótopo, que é a parte aí radioativa da coisa, né? Então a gente junta o medicamento traçador mais a radiação e a gente vai dar origem ao radiofármaco, tá? Bem simples de entender essa parte, né? Os radioisótopos ou os radionuclídeos, que são a parte aí radioativa da situação, né, usados em medicina nuclear, vão ser gerados aí ou no ciclotron ou no reator nuclear, né? E aí a produção dele dá aí pelo bombardeamento de núcleos alvos, né, com partículas carregadas, resultando em uma reação de transmutação, tá? Aí, na questão da produção desses radioisótopos, a gente tem tanto o ciclotron quanto quase que não sai, o reator nuclear, tá? O ciclotron, ele não é mais tão utilizado, o reator nuclear, como no próximo aqui, ó. O ciclotron ele tem uma capacidade de produzir uma quantidade X de radioisótopos, né? E o reator nuclear ele nos dá a capacidade de produzir quantidades maiores de radioisótopos, tá? Então a vantagem do reator nuclear em cima do ciclotron é essa, tá? Então lembrem-se disso também. O gerador de tecnécio, né? É aí o mais conhecido, né? Porque ele vai consistir aí num compartilhamento em forma de balde. Tem até imagem na próxima slide. Ó. O interior dele é revestido de chumbo, né? Tem um galão menor, também revestido de chumbo. E daí que é extraído o tecnécio, através da eluição aí, ou a gente pode chamar de desintegração do molibdênio, né? Aonde ele vai ser aí o radionuclídeo pai, que tem uma meia-vida longa de 72 horas, e quando ele é desintegrado, ele dá origem a um radionuclídeo filho, né, de meia-vida curta, de 6 horas, tá? Então, ele dá origem, a gente vai desintegrar o molibdênio, ele vai nos dar aí como resultado o tecnécio, que a gente utiliza muito, tá? Entenderam essa parte de como que a gente chega no tecnécio? É bem superficial mesmo, mas é quase isso. Vocês estão aí? Acredito, perdi a internet.
Vocês estão me ouvindo? Pessoal. Por conta da chuva, eu perdi conexão com Wi-Fi. Ai, Jesus. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo, gente? Eu tô. A minha internet caiu o Wi-Fi por conta da chuva, eu acho, mas voltou. Vamos continuar? Vocês estão vendo o slide? Sim. Quem puder avisar lá para os colegas que saíram, que eu consegui retornar, por favor, avise. Enfim, retornando aqui. Eu estava falando sobre a questão, né, de como que é gerado aí o tecnécio, que é da desintegração aí do molibdênio, né, que é um radionuclídeo pai, que a gente chama radionuclídeo pai de meia-vida mais longa, né, de 72 horas. Professora, Ou, eu não tô conseguindo ver slide, não. tem dois Éricas, tenta no outro. Conseguiu? Confirma pra mim se estão conseguindo enxergar aí o slide. Agora sim. Tô vendo direitinho. Tô vendo. Beleza. Gente, se cair de novo é por conta da chuva, que aí o Wi-Fi tá desse jeito. Pois é, vamos continuar bem rapidinho pra ver se a gente consegue terminar sem cair de novo. A questão dos fármacos, né? Também tem a produção deles aí no IPEM, né? No Instituto aí de Pesquisa.
no setor de radiofarmácia, né? Ele vai ser escolhido aí com base no órgão, né, que você quer estudar, com a localização, né, para ver aí a função fisiológica desse órgão, né, dessa parte do corpo aí. E o radionuclídeo, que é a parte aí radioativa, ela vai ser escolhida pelo tipo de radiação, né, pelo tipo de energia que ela emite e o tempo de decaimento, o tempo de meia-vida, tá? Os fármacos, eles possuem efeitos aí farmacológicos, né? Não possuem, aliás, efeitos adversos, né? Aqueles sintomas aí ruins, tá? Porque a maioria dos casos, né, são utilizados aí como um traçador. A gente chama aí que eles são utilizados como traçadores, tá? E o radiofármaco vai ser essa fusão desse fármaco, que é o nosso traçador, que vai ser escolhido de acordo com o órgão e a sua localização para estudo, e o radionuclídeo, né, de acordo com a energia, com o tempo de decaimento, tá? Vão ser juntados aí, vai ser feita essa fusão deles dois e vai dar origem ao radiofármaco, tá? 95% dos radiofármacos são utilizados aí com o propósito de diagnóstico, tá bom? Os principais radionuclídeos, isso daqui é como forma de curiosidade para vocês conhecerem que não tem somente o tecnécio, tá? Eu coloquei aí alguns exemplos para vocês, mas eu já deixo de antemão aqui que eu não vou cobrar muitas informações desses radionuclídeos, tá? Apenas saibam que não existe somente o tecnécio. Lembrem aí que nós temos, né, o tecnécio, o iodo 131, o iodo 123, o galho 67, o flúor, tá? O tálio, o índio, o xenônio, tá? Então, assim, não se preocupem, mesmo se fosse uma prova, na verdade vocês têm como pesquisar, né? Mas mesmo se fosse uma prova presencial sem consulta, eu não iria cobrar, assim, né, características bem aprofundadas de cada radionuclídeo desse, tá? Apenas que vocês conheçam que existem outros que podem ser utilizados nos exames também, tá? E é isso que eu posso cobrar na prova amanhã. Sobre instrumentação, né, os tipos de equipamentos que a gente tem em medicina nuclear que a gente precisa conhecer e saber que é muito importante nesse ramo, tá? Primeiro, a sala onde ocorre aí a manipulação dos radioisótopos, nós conhecemos ela como sala quente, né, onde vai ser feita a manipulação, a transformação dos radionuclídeos em radiofármacos, tá? Para ser administrado aí nos pacientes, tá? A gente tem também nessa sala a bancada, né, revestida com plástico grosso, transparente, tem pia, tem um anteparo que a gente vai ver cada uma dessas partezinhas, a gente já viu, na verdade, né? Temos pinças, o suporte de seringa, lixeira radiológica, até a lixeira tem que ser blindada com chumbo, tá? Depósito para os rejeitos radioativos são caixas feitas de chumbo também, suporte para seringa, né, para aplicação, o calibrador de dose, o contador de Geick-Müller, né, protetor de frascos radioativos, são vários equipamentos presentes nessa sala quente, tá? O primeiro equipamento que a gente viu foi o anteparo tipo capela, né, que tem a função aí de proteger o profissional, né, durante a manipulação dos radionuclídeos, tá? Ele é revestido de chumbo, tem essa parte de vidro aí plumbífero, né, para que o profissional não precise levantar a fonte radioativa, né, e ele consiga enxergar, tá, para poder manipular e mesmo assim esteja seguro, tá? Vai proteger a região torácica e abdominal, enquanto o profissional estiver trabalhando aí com esses radionuclídeos, tá? A gente tem também presente aí os geradores, né, de radionuclídeo, que a gente já viu anteriormente lá no desenho, onde a gente consegue extrair o tecnécio, o calibrador de dose, que a gente também chama de curiômetro, tá? Ele é definido aí como uma câmara de ionização, né?
é o curiômetro, faz o controle das doses administradas, né? E até mesmo o controle de qualidade das doses, tá? Para garantir a eficácia desse curiômetro, né, são realizados alguns testes periódicos, né, que são chamados de acurácia, linearidade, precisão e geometria, tá? Aqui nós temos o curiômetro e aqui explicando o que é cada um: acurácia, né, linearidade, precisão, geometria, tá? Isso aí são os testes para ver, né, validar a eficácia do curiômetro. Aí a gente tem o protetor de seringa, muito importante, até porque o líquido que tá aí nessa seringa, né, ele é radioativo, né? Então ele precisa de uma proteção, tá? Para que, né, não ocorra aí a radiação espalhada, né? Então ele vai proteger essa radiação aí durante a administração na dose, né, do radiofármaco na via venosa do paciente, tá? Aí a gente tem a cápsula porta-frascos, tá? Onde vai ficar o frasquinho contendo o radionuclídeo, tá? Para poder tirar daí de dentro, e ele tem que estar protegido nesse castelinho, né? A cápsula porta-frascos a gente conhece como castelinho, que é de chumbo. A gente sabe que tudo que tem radiação precisa ser protegido, a gente tem que utilizar o chumbo, tá? Aí nós temos o porta-seringa para transporte, além de ter, né, aquela cápsula para proteger a seringa, a gente tem o porta-seringa para fazer o transporte de uma sala para outra, de uma clínica para outra, tá? Para não ocorrer aí a radiação espalhada. Aqui a gente tem duas imagens, né, alguns equipamentos e a salinha de administração do radiofármaco, tá? Ela é exclusiva aí do paciente e do profissional que vai administrar esse radiofármaco, tá? Aí nós temos a questão de contaminação, que é pra gente entender, né? A gente já sabe que quando a gente tá falando de radiação, precisa ter esse cuidado aí, e a gente entende que todo profissional, para se proteger e proteger o paciente, cliente, né, deve fazer uso dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, né? Quando se manipula esses materiais radioativos, as fontes não seladas, mesmo você utilizando esses EPIs, pode ser que aconteça algum acidente. A gente não tá aí, né, inerte de acontecer alguns acidentes, que a gente chama de derramamento, né? Quando isso ocorre, né, as contaminações elas podem ser classificadas em duas categorias, a de menor e a de maior importância, tá? Vai depender aí do radionuclídeo e da quantidade derramada, tá? É a questão da contaminação. Quando houver essa contaminação, a área onde aconteceu vai ser monitorada, tá? Com a ajuda da leitura do Geike-Müller, né? As pessoas envolvidas também vão sofrer aí essa monitoração, né, das mãos, dos pés, das roupas, tá? E tudo isso deve ser comunicado e relatado nos livros de ocorrência, tá? Aqui a gente tem um parênteses falando sobre o que é o Geike-Müller, né? Ele permite aí identificar as substâncias radioativas presentes no ambiente e medir a intensidade da radioatividade, né? Então ele é muito importante quando acontecem esses acidentes aí, tá bom? Sobre a radioproteção, além da gente entender que precisa desses EPIs, né? Toda a estrutura de um lugar que faz aí os exames de medicina nuclear, eles precisam aí ter um conjunto de medidas, né, que vão visar aí o plano de radioproteção, tá? E tudo isso está contido lá na CNEM, tá? O titular pelo local, né, ele vai designar aí um supervisor de radioproteção, uma pessoa, para garantir que todas as tarefas que estão sendo realizadas nesse espaço estejam sendo feitas de maneira correta, né, e a proteção radiológica sempre esteja presente em todos os momentos, tá? Na instalação física desses lugares, dessas clínicas que vão fazer os exames de medicina nuclear, a gente tem que conter esses tópicos aí. Uma sala de espera, tem que ter o sanitário exclusivo
para os pacientes, né, que a gente sabe que o paciente vai estar com a radiação, o radiofármaco no organismo, então quando ele for ao banheiro, ele vai estar eliminando né, esse radiofármaco, então ele precisa de um sanitário exclusivo. Tem que ter um local para armazenamento dos rejeitos radioativos, tem que ter o laboratório de manipulação e armazenamento das fontes que vão ser utilizadas, né? Uma salinha para administrar esses radiofármacos nos pacientes, a sala de exame em si, né? E o quarto para internação de paciente com dose terapêutica, né? Que vai ser administrado não para diagnóstico, mas para fim terapêutico, tá? Oi. Desculpa te interromper. É que eu tenho uma dúvida mais ou menos. Ó, o radiofármaco é aplicado no paciente, certo? Uhum. Após a aplicação, tem uma duração para ele ser ativado, ou o exame já pode ser efetuado logo após depois que o radiofármaco for aplicado no paciente? Isso vai depender de acordo com o exame que vai ser realizado no paciente. A gente viu isso na aula dos exames, que, por exemplo, lá de cintilografia óssea é depois de 2 horas e não pode ultrapassar as 4 horas depois que foi administrado o radiofármaco. Cada exame tem um protocolo, né, para seguir e um tempo. Alguns, assim que é injetado, né, administrado o radiofármaco, já começa a fazer o exame para pegar aí a área, né, a fase primária, que é quando o radiofármaco está aí atravessando as correntes sanguíneas. Alguns é depois de algumas horas, então isso vai depender do exame que vai ser feito, tá? Tá, ok. Mais na frente a gente vai ver as diferenças aí, tá? Como que a gente vai fazer esses exames. Ok, obrigado. De nada. Nas áreas, né, elas precisam ser classificadas, né? E elas são classificadas em 3 tipos: a área livre, a controlada e a supervisionada. Né? Na área livre, o risco de exposição deve ser baixo, né? Não ter quase nada de risco aí para profissionais, pacientes e acompanhantes, tá? A área controlada tem que ter aí algumas regras especiais de proteção e de segurança, né? Para controlar essas exposições normais do ambiente, né? Vai pelo menos aí limitar a amplitude dessas exposições. Já a área supervisionada, né, é a área com mais presença de radiação e ela tem que estar aí ser mantida sob total supervisão, tá? E aí os fatores de radioproteção que também precisam estar presentes na área da medicina nuclear. Não é só no raio-x convencional, não é só na mamografia, que é esse triozinho aí que a gente já conhece muito bem, né? O tempo, distância e blindagem. O tempo ele pode ser diminuído aí quando a gente trabalha o mais rápido possível. Então, a gente treinando, né, sabendo trabalhar direitinho, tendo a prática, seguindo um treinamento adequado na manipulação desses radioisótopos, a gente faz um planejamento e tenta fazer essa tarefa aí o mais rápido possível, né, para não ficar tanto tempo em contato com a radiação. A blindagem, a gente já conhece aí que nós temos aí o chumbo para nos auxiliar, né? Sempre manipular os materiais radioativos atrás do anteparo, né? Usar o avental de chumbo, tá? Todos esses equipamentos que são blindados para proteção, eles estão inclusos aí, né, num desses 3 fatores básicos, que é a blindagem. Na distância, né, ela tem um forte efeito aí na redução da dose, tá? É importante fazer o uso das pinças, aliás, para manusear os frascos, né? Quanto mais distante do material radioativo, melhor, tá? Aqui uma imagenzinha da questão do tempo, distância e blindagem. E a questão do armazenamento de rejeitos, né? Qualquer material, né, que tenha aí origem radioativa, né, precisa ter aí um armazenamento adequado, né? E até mesmo lixo, né, que a gente fala aí, ele tem que ser segregado, né, separado, colocados em recipientes adequados, né, identificados, e após ocorrer aí a
queda, né, da meia-vida deles, é que eles vão ser aí liberados, né, após ocorrer o decaimento, eles vão ser liberados pelo órgão responsável, o IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, tá? Então, até mesmo quando ele é descartado, ele precisa de todo esse cuidado para que não contamine o ambiente nem as pessoas, tá? Aqui é a imagem da salinha, né, dos rejeitos radioativos e as caixinhas aí onde eles são separados e identificados para que ocorra o decaimento, para depois eles serem enviados aí para ter o descarte, tá? Monitoração, a gente sabe que tem que ter, né, uma monitoração para assegurar aí que as rotinas estejam sendo executadas de forma satisfatória, para que não ocorra aí o derramamento, tá? Para que o aparelho esteja funcionando de forma correta. E a sinalização está totalmente ligada com essa monitoração aí. Em todo o setor de medicina nuclear, os pacientes, os acompanhantes e até mesmo os profissionais, eles precisam ter acesso a essas placas, né? Eles precisam estar bem informados quanto a essas áreas, se eles podem circular ou não e se tem algum risco radioativo para eles, tá? Algumas plaquinhas que a gente tem. E o protocolo de exames. É aqui que a gente vai ver, né, alguns exames realizados em medicina nuclear, tá? Como eu já falei, a medicina nuclear é uma especialidade dentro do diagnóstico por imagem, né? E a grande vantagem dela aí é a baixa probabilidade de reação alérgica, um custo menor em relação a alguns outros métodos de diagnóstico, né? E a avaliação fisiológica é muito melhor. Num raio-x convencional, a gente vai ver só a estrutura do órgão, né? Aqui a gente vai avaliar aí a função dele, como é que tá funcionando, se tá ok, né? A avaliação fisiológica desse órgão. Então, é muito melhor de trabalhar, tá? Nesse caso aí, tô lembrando de novo a vocês, quem emite radiação é o paciente, após ser submetido aí ao processo de ser tanto na forma oral, inalada, subcutânea, endovenosa, um radiofármaco, ele vai emitir a radiação e a gama-câmara vai captar a imagem, né, da radiação que o paciente vai estar emitindo, tá bom? Nós temos algumas modalidades de aquisição de imagem, que é a estática, dinâmica, SPEC, gated, né, que é o sincronizado, e o PET. Já deixo aqui para vocês que não vou cobrar essas modalidades de aquisição de imagem para vocês. Eu passei na aula que a gente teve, né, expliquei de um por um, mas eu não cobrei isso na prova, tá? Já fiz a prova de vocês, não vou cobrar, tá, essas modalidades, não. Um pouquinho complicado pra gente tá cobrando assim, foi uma aula de noções para tá cobrando assim na prova, tá? Cobrei coisas básicas, bem simples mesmo. E as vias de administração dos radionuclídeos, né, ou dos radiofármacos, aqui é importante vocês saberem que eu vou cobrar isso aí, tá? As vias utilizadas são a inalatória, a oral, a endovenosa, intratecal e a intradérmica, tá? A primeira aí, inalatória, a gente já sabe que o paciente vai inalar o radioisótopo, né? Na oral, a gente também já entende aí que vai ser com o uso de água ou de um suco, o paciente vai tomar, tá? Endovenosa, em alguma veia periférica do paciente, né? Intratecal, ele vai ser administrado aí pela medula do paciente, né? No caso aí, quem vai administrar é o médico, tá? E a intradérmica é administrado na derme e epiderme do paciente, né? Que aí é mais utilizado nos exames de linfocintilografia, tá? Aqui é a imagem da via de administração intratecal, né? Que é na medula, tá? Então, vai ser realizada aí pelo médico, não vai ser nem um técnico em enfermagem, nem enfermeiro, não, tá? É um pouquinho mais delicado. E os exames?
tá? Já deixo avisado aqui que vou cobrar, né, um desses que eu vou falar para vocês agora, relembrar, vou cobrar na prova aí o exame, as indicações, né, e como que é feita a aquisição da imagem. Lembrando que eu não vou querer que vocês descrevam toda a aquisição, eu quero saber só o tempo de quando que vai ser realizada aí a geração, a aquisição da imagem, né? Conforme a pergunta do Matheus, ele foi bem em cima. No caso da cintilografia óssea, é um exame aí que vai pegar uma imagem do esqueleto inteiro, tá? É indicado aí para o diagnóstico e avaliação de algumas patologias como essas que tem aí no slide para vocês. Osteoarticulares, tumores ósseos primários e secundários, metástase ósseas e algumas outras doenças, tá? Não tem contraindicação, não tem nenhum modo de preparo, né? Só antes o paciente bebe bastante água, uns 4, 6 copos de água, ande à vontade. E aí, pouco antes de realizar o exame, o paciente esvazia a bexiga e faz o exame, tá? Aí as imagens. Temos também a cintilografia óssea trifásica, né? Uma aquisição de imagem em 3 fases: a fase arterial, a fase de equilíbrio e a fase tardia, tá? Aí, Matheus, tanto na apostila quanto no slide, vocês podem pesquisar e olhar aí, caso tenha alguma pergunta, que tenha o tempo para ser realizada a aquisição da imagem, tá? No caso da cintilografia óssea trifásica, tem que ser com no mínimo 2 horas após a administração do radiofármaco. Então, espera aí 2 horas para poder começar a aquisição da imagem, tá? Ok. Aí a cintilografia pulmonar, né? A gente já entende que é para visualizar aí, né, o pulmão, tá? É utilizado o tecnécio, é por via endovenosa, tá? Um diagnóstico aí que é indicado para avaliação do tromboembolismo pulmonar, né? Não tem contraindicação, tá? Exceto nos casos de perfusão, tá? Alguns pacientes que já tenham aí algum histórico, né, de problemas, de reações de hipersensibilidade, alguns produtos que contenham albumina, e ele não é tão indicado assim. Também é em 3 fases, ó, que eu expliquei para vocês. A imagem da cintilografia pulmonar. A cintilografia renal estática, nós temos 2 tipos de cintilografia renal, tá? A cintilografia renal estática e a cintilografia renal dinâmica, tá? Exame aí da região renal para fazer aí, né, o estudo do córtex renal. A gente vai ver melhor em anatomia. Já era para vocês terem visto mais como tá na pandemia, né? Quando a gente voltar, a gente estuda direitinho, tá? Sobre essas partezinhas aí anatômicas. E avaliar a função renal individual, né? De cada rim, tá? É indicado aí para avaliar tudo que está relacionado com os rins, tá? Não tem contraindicação. Deve ser feita aí no mínimo 2 horas e no máximo 5 horas após a administração do radiofármaco. As imagens e a cintilografia renal dinâmica, tá? Ele vai diagnosticar e avaliar aí também a função glomerular individual dos rins, tá? É uma pequena diferença aí, ele vai avaliar umas outras partes do rim, não tem contraindicação, e essa daí, a aquisição da imagem, vai ser feita no ato da injeção do radiofármaco, para pegar desde a parte arterial, tá? Eu tava falando para vocês que alguns exames são feitos na hora da aquisição, da injeção, e outros esperam algumas horinhas. E a cintilografia de tireoide, lembra que na aula eu perguntei para vocês o que tinha de especial sobre a cintilografia da tireoide, né? Porque é um exame feito aí há bastante tempo. Lembra que eu falei para vocês que foi o primeiro aí na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi o primeiro que era muito avaliada a questão da tireoide? Pois é.
Ele vai ser avaliado toda a parte da glândula, tá? E foi o primeiro exame de diagnóstico na medicina nuclear, tá? Tudo que está relacionado aí com essa glândula, esse exame vai trabalhar, tá? Devem evitar aí substâncias que contenham iodo, né, e possam interferir na função da tireoide, né, o paciente que for fazer. Então, ele tem que evitar aí alimentos com iodo, né, medicação, cosméticos, tá? Para não apresentar nenhum efeito indesejado. E aqui uma imagem, né, do tireoide normal. E a aquisição da imagem, ó, aí novamente, né, deve ser feito aí após 2 horas da administração do radiofármaco, tá? Não é logo em seguida. E foi isso. Alguma dúvida a mais? Não, pode mandar a prova. Não. Amanhã, calma, segura o coração. Já tô preparando a próxima disciplina de vocês, é mais rápida, tá? São 10 dias. São... É de contraste, né? Isso, são os de meios de contraste. Também é uma coisa bem básica, gente. Vão ser, acho que 3 aulas só na plataforma. 2 dias de atividade pra gente trabalhar aí o conteúdo. E aí os outros 5 dias é para vocês fazerem a prova, entregar os trabalhos, eu entregar as notas para vocês. Então vai ser bem rapidinha a próxima disciplina de vocês, tá? E ela vencer quando, Erika? Oi? Ela inicia no início de outubro? É, no próximo mês já. Eu tô numa correria porque a de vocês, a prova já é amanhã. Já na turma 17, a prova deles só é semana que vem. Aí eu tô intercalando para montar a próxima disciplina de vocês e a deles. E como a de vocês, a próxima é mais rápida, aí eu tô correndo contra o tempo para fazer a outra. Depois da de meio de contraste, já preparar a outra. Pra gente estar sempre engatando uma atrás da outra e não demorar muito. Amanhã, por volta das 10 horas, eu envio a prova para vocês. A partir das 11 horas, depois que eu enviar, já pode estar me devolvendo, mas eu vou dar o prazo, né, para aquele pessoal que trabalha durante o dia, vai fazer só à noite, me entregarem até as 11 horas do próximo dia, de quarta-feira, tá?